Você já viu alguma galinha utilizando o despertador? Já viu algum animal com insônia e não conseguir dormir durante a noite? As galinhas não utilizam despertador porque para elas é natural acordar sempre naquele horário. Elas estão seguindo o ritmo natural do corpo delas. O esforço feito para isso é zero. Tá, e nós não poderíamos ser naturais igual aos animais? O que torna o nosso sono desregulado? Para responder essas perguntas, eu vou falar hoje de algo que tem o poder de controlar todo o planejamento do nosso dia e da nossa rotina. Eu vou falar hoje sobre o ciclo circadiano e mais para o final eu vou dar algumas dicas de como a gente pode controlar tudo isso no nosso corpo. Mas antes, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Leonardo Freimuth e aqui nesse canal a gente discute sobre todos os assuntos que nos fazem dormir melhor, como ter uma noite de sono melhor que nos traga mais clareza mental e mais produtividade no nosso dia. Se tu ainda não é inscrito no canal e tá gostando de acompanhar todos esses conteúdos, eu te convido a te inscrever no canal, porque eu vou seguir produzindo os conteúdos e tem muita coisa boa vindo por aí. Bom, então hoje eu vou falar sobre o ciclo circadiano do nosso corpo, que nada mais é do que o nosso relógio biológico, que costuma ser guiado pelo sol, e eu vou falar também algumas dicas para regular tudo que tiver possivelmente desregulado no nosso corpo. Então fica comigo até o final do vídeo que vai ter muita dica prática também. Primeiro ponto é que o ser humano possui características individuais intrínsecas de cada um. Há quem gosta de acordar cedo e se sente muito bem acordando cedo. Outros se sentem mal, acordam com sono e então preferem acordar mais tarde, tendo um sono melhor pela manhã. Tudo isso são variações de cada um, de acordo com sua biologia e com a sua rotina de vida. Não há nada de errado se você passar a noite acordado e dormir pela manhã. Muitas pessoas fazem isso, inclusive por motivos profissionais, porém não é o ideal. O ritmo natural do nosso corpo é conforme a luz solar e sempre foi assim desde os tempos mais primitivos do ser humano. O sono durante o dia não é tão reparador quanto o sono noturno e o conjunto de reações que ocorrem no nosso organismo ao longo do dia pode ficar desregulado se a gente não seguir esse ritmo natural do corpo. Léo, como assim ficar desregulado? O que é esse ciclo circadiano na prática? Bom, então como eu falei, o ciclo circadiano é o nosso relógio biológico. Há um conjunto de reações que ocorrem no nosso corpo durante as 24 horas do nosso dia que afetam a produção de hormônios do nosso corpo e inclusive nossas funções cerebrais. Durante o dia, o natural é estarmos mais alertas, enquanto durante a noite, o natural é a gente estar mais relaxado. Tá, e o que faz essas reações acontecerem com mais frequência em determinadas horas do dia? É a luz. Quando o sol está em contato com a nossa pele e com os nossos olhos, o nosso corpo tende a produzir mais energia. Isso é um processo natural, químico, que ocorre em todas as pessoas e não muda de pessoa para pessoa. Isso é natural do ser humano. O sol é energia. E aí tem aquelas pessoas que falam que não gostam de sol, porque isso, porque aquilo. Cara, sol é energia. Tu já viu algum cachorro que não gosta de sol? Bom, então, com o sol, há diversas funções corporais biológicas que sofrem variações durante o nosso dia. Por exemplo, a temperatura corporal. O nosso corpo, biologicamente, atinge uma temperatura máxima durante o dia, próximo lá do meio-dia, onde está a temperatura mais alta do dia, e durante a noite, ali pelas 4 da manhã, a gente pode diminuir até 2 graus de diferença, tudo isso devido à variação do nosso ritmo biológico. Outros pontos que a gente pode citar de exemplos aqui é a nossa pressão sanguínea, o nosso pulso, a nossa força, que tende a ser maior durante o dia e menor durante a noite. A nossa performance física e nossa performance mental em geral também tende a sofrer variações ao longo do dia. E também a produção e liberação de hormônios importantes do nosso corpo, como a testosterona, a melatonina, a serotonina e o cortisol. Outro ponto que também pode ser influenciado pela luz do dia é a nossa digestão, que tende a ser mais rápida durante o dia e mais lenta durante a noite. Tá, mas qual é o ponto aqui? Antigamente, a luz solar controlava os horários que a gente ia dormir, os horários que a gente ia acordar, mas hoje a gente já tem luz artificial, o horário que a gente quiser, a gente tem celular, computador com luz artificial que controla agora e pode desregular o nosso sono. Isso tudo somado com o fato da gente estar cada vez mais produzindo, mais ocupado, estudando ou trabalhando, isso tende a muitas vezes desregular a nossa rotina. No passado, as pessoas trabalhavam, tinham a sua vida normal e à noite dormiam. O problema é que hoje virou chique dizer que trabalha até as 2 horas da manhã ou que vira à noite estudando. Em 2017, o Prêmio Nobel de Medicina foi para 3 cientistas que descobriram
que há genes específicos que controlam o nosso ritmo circadiano. Portanto, isso não é nenhum assunto novo, já tem prêmio Nobel envolvido nesse assunto, e as pessoas e os cientistas estão cada vez mais focados em discutir e entender como que o ciclo circadiano afeta a nossa rotina, a nossa saúde e o nosso sono. Mas antes de ir para a parte mais prática do vídeo, vamos falar aqui de um conceito importantíssimo que é a melatonina. A melatonina tem um grande impacto em tudo isso. Ela é considerada o hormônio do sono, que quando ela é liberada, nos deixa sonolento e a gente entende que é hora de dormir. Se você tem um próprio ciclo circadiano, você tem também um próprio ciclo de produção de melatonina. Ela é produzida pela glândula pineal, que fica no nosso cérebro, e ela é diretamente afetada pela luz. Durante o dia, a luz solar ou artificial bloqueia a produção de melatonina pelo nosso cérebro. Isso é ótimo porque a gente se mantém acordado, a gente se mantém desperto e a gente entende que não é hora de dormir, então a gente não fica sonolento e a gente consegue seguir o nosso dia normalmente. Já durante a noite, a tendência é que tenha menos luz no nosso dia e o nosso cérebro é estimulado a produzir a maior quantidade de melatonina do nosso dia. Ou seja, é quando a gente se torna mais sonolento e mais relaxado para conseguir dormir melhor durante a noite. Vale citar aqui que a luz possui várias misturas de cores e a frequência que bloqueia a melatonina é a frequência azul. Então agora a gente vai falar aqui sobre como a gente pode regular o nosso ciclo circadiano para regular a produção de melatonina e deixar na maneira mais natural do nosso corpo possível. Ou seja, um nível maior de melatonina durante a noite e um nível menor durante o dia. Então eu vou citar 4 passos para melhorar o ciclo circadiano para a gente conseguir dormir melhor. Ponto 1. Criar uma consistência nos horários de dormir e de acordar. Isso quer dizer que a gente deve buscar e dormir e principalmente acordar no mesmo horário todos os dias. As pesquisas mostram que para a gente realmente otimizar esse aspecto, não pode passar muito de 1 hora de variação diária. Então, lá para os finais de semana ou para aqueles dias que a nossa rotina vai ser alterada durante a noite, tem algum evento, visita em algum amigo, alguma coisa assim, procure manter mais ou menos 1 hora de variação nesse horário. Então, se tu vai dormir geralmente lá pelas 10 horas da noite, procura não passar das 11 horas da noite para se manter nessa faixa de 1 hora de variação diária. Passo 2, ter exposição de luz solar logo pela manhã. Pegar sol durante o dia é importante para vários quesitos, mas especialmente pela manhã serve muito bem para resetar o seu ciclo circadiano. É como se o cérebro entendesse que já amanheceu e aí a gente recebe uma exposição de luz solar forte na manhã e a gente começa a baixar os níveis de melatonina, a gente já entende que já amanheceu e já iniciou o dia. Isso também vai impactar na energia do seu dia, aumentando a capacidade de foco, de concentração e também auxiliando a dormir um sono de mais qualidade durante a noite. A luz do sol, de fato, tem uma maior qualidade do que as luzes artificiais, porque a gente pega todo o espectro de frequência da luz. Porém, se por algum motivo a luz do sol não for possível para ti durante a manhã, se tu mora em algum local muito nublado ou com neve, enfim, a tua cidade não ajuda muito, tu também pode ter luzes artificiais que vai ajudar nesse aspecto, como o celular ali, ou o computador, ou iluminar bem o ambiente, também vai causar o efeito desejado. Número 3, muito importante, reduzir a exposição de luz azul pelo menos 3 horas antes de tu dormir. Eu já falei aqui no canal algumas vezes, mas não custa lembrar, porque esse é um dos fatores mais importantes que vai auxiliar a tua qualidade do teu sono. Como eu já mencionei aqui no vídeo mesmo, durante o dia a gente está preparado para receber luz, para reduzir a produção de melatonina no corpo. Mas durante a noite a gente não está preparado para isso, porque quando a gente recebe estímulos durante a noite, a gente vai reduzir também o nível de melatonina e a gente não vai ficar com sono, a gente não vai ficar sonolento, isso vai prejudicar o nosso sono. Uma ótima alternativa para isso é a utilização dos óculos que bloqueia a frequência azul. O fato é que no mundo atual não é possível a gente inibir 100% da luz azul do nosso ambiente. Não é realista, a gente tem celular, a gente tem televisão, a gente tem luz. Então, isso não é viável e uma boa opção para isso é a utilização desse óculos. Existem também filtros, por exemplo, para o computador, que é o Flux, f.lux, e para o celular também existem os filtros naturais que já vem no Android, já vem no iPhone também. Só que o que eu venho pesquisando ultimamente e ouvindo de grandes profissionais da área é que os filtros do celular não são 100% efetivos. Então, eles funcionam, mas eles não inibem toda a frequência azul.
Então vamos ficar atento a isso. Idealmente aqui é bom a gente parar de utilizar os eletrônicos pelo menos 2 horas antes da gente dormir. De novo, eu sei que isso não é realista para muitos de nós, para a maioria de nós, então novamente, uma boa alternativa para isso é a compra e utilização do óculos que inibe a frequência azul durante a noite. Outra dica para abajures ou luzes de leitura, utilize lâmpadas mais amareladas possíveis, ou então a utilização daquelas luzes vermelhas incandescentes. Às vezes elas são um pouco caras, mas elas não têm a frequência azul e isso já nos ajuda. Quarto ponto, não consumir cafeína muito tarde no seu dia. Isso vale para qualquer tipo de estimulante, assim como o chimarrão. O pessoal do sul aí que estiver me ouvindo, eu sou gaúcho, eu sou de Porto Alegre, e eu sei que tomar chimarrão, muito chimarrão durante a noite, prejudica também o sono. Mas tanto o chimarrão quanto o café possuem cafeína, e a cafeína retarda o nosso ciclo de produção de melatonina. O café bloqueia os receptores de adenosina do cérebro. Portanto, ele vai inibir o sono e vai inibir o cansaço. Porém, o que muita gente não sabe é que a meia-vida da cafeína é de aproximadamente de 6 a 8 horas. Ou seja, se eu tomar uma xícara de café agora, depois de 6 horas eu ainda vou ter metade dessa cafeína agindo e atuando dentro do meu corpo. Portanto, idealmente, pare de tomar café mais ou menos a partir das 14 horas para não sentir os efeitos indesejados no teu sono. Lembrando que para aquelas pessoas que dizem que conseguem dormir mesmo tomando café, certamente a qualidade do sono dessas pessoas quando toma café é pior do que quando ela não toma o café. Por fim, eu menciono aqui que ajustar o seu ciclo circadiano é uma das melhores coisas que tu pode fazer para tornar o teu sono com mais qualidade e mais reparador durante a tua noite. Se tu chegou até aqui e ainda não deu o teu like, por favor, dá o teu like. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo e ajuda a levar esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. O que tu acha de compartilhar esse vídeo com aquele teu amigo que vive reclamando que tá cansado? Esse conteúdo não é muito comum, as pessoas não sabem disso, então compartilha com ele que tu vai estar ajudando. O vídeo de hoje foi isso, eu sou o Leonardo Framit. Para receber mais conteúdos como esse, te inscreve no canal e até o próximo vídeo.